amigas, que palco bonito! Fico muito feliz. Flávio saiu. Ah, tá ali. Muito obrigada pelo convite. Queridos, queridas, quem aqui não me conhece? Levanta a mão, por favor. Adoro. Olha quantos seguidores eu vou ganhar no Instagram hoje. Queridos, muito prazer. Meu nome é Ana Nilman. Eu vou falar com vocês sobre como construir uma oratória de autoridade. Eu criei uma metodologia chamada metodologia Cop Speaker e eu vou mostrar e explicar para vocês como isso surgiu, de onde surgiu e qual é o embasamento que isso. Eu sou fonoaudióloga de base. Eu tenho especialização em voz, eu tenho neuropsicologia, eu tenho, enfim. Eu fui fonoaudióloga de base durante 20 anos. Na verdade, ainda sou. Quando eu me mudei para São Paulo, obviamente, abriu as portas para mim. Quem não é de São Paulo aqui, levanta a mão. Bastante gente, né? Mas, gente, vocês são de onde? BH, tem mais BH? Florianópolis. Gente, Rio, quem mais? Gente, eu achei que todo mundo ia levantar a mão, eu de São Paulo. Boa. E eu vim de Belo Horizonte, inclusive. Eu tinha um consultório na Antônio de Albuquerque. Do lado do Café com Letras. Tipo, naquele miolo da Savassi. E eu me mudei para São Paulo. Por quê? Porque eu casei. Eu casei com o Fernando, meu marido. Infelizmente, nessa palestra, eu não vou falar muito dele, mas eu falo que o Fernando é ótimo. Inclusive, ele é urologista, ele é médico também. Ou seja, eu tenho uma espécie rara de médico morando comigo, dentro da minha casa. Eu sei como vocês... Eu sei o que vocês comem, o que vocês pensam. Eu sei. Tá tudo bem. E aí eu vim para São Paulo, e, de fato, São Paulo me abriu as portas. Lá em Belo Horizonte, eu já tinha decidido traçar a minha carreira para oratória, que dentro da fonoaudiologia a gente chama de voz profissional. Dentro da área da voz, a gente tem a voz cantada, que não é o que eu faço, e a gente tem a voz falada, que é exatamente o que eu faço. Ou seja, eu trabalho com discurso de venda, com palestra. E logo quando eu vim para cá, eu confesso que eu tinha muito medo de andar de metrô, porque eu achava que a porta do metrô fechava rápido demais, que eu ia ficar entalada na porta do metrô. Eu falava, meu Deus, não dá. E eu morava no Paraíso. E eu decidi que eu queria ter um consultório que fosse muito perto da minha casa, a ponto de eu ir a pé. Tipo assim, né? A pé. E achei esse consultório. Era o consultório do Dr. Peboá Lacerda, não sei se alguém aqui conhece, mas ele foi um dos grandes cirurgiões de nariz do mundo. E foi nessa clínica que eu fiz um pouco da minha jornada, logo que eu cheguei aqui em São Paulo. E era uma clínica muito importante, muito elegante, muito refinada. E eu lembro que um belo dia, o Dr. Peboá me ligou e falou assim comigo, Carol, você está livre agora? Eu queria que você atendesse um cliente para mim. Eu falei, tô livre. E eu lembro que quando eu fui pegar as minhas coisas para descer, eu tenho um arsenal da voz, quando eu fui pegar as minhas coisas para descer, eu falei, gente, deixa eu ver quem é essa pessoa que eu vou atender, porque chegar lá e não saber nem o nome da pessoa é muito cruel, né? Você não sabe nem o nome do seu cliente. E foi aí que eu abri o computador, cliquei e estava escrito Ariclenes Martins. Alguém sabe quem é? Você riu, você sabe? Ah, não fala. Acha que sabe, né? Acho que... Alguém sabe quem é? Levanta a mão. Não? Então, pera. Eu também não sabia, não. Pera. Eu também não sabia, não. Aí eu falei, beleza. Deixa eu repetir esse nome. Porque eu não posso chegar lá sem saber quem é a pessoa. E eu lembro que eu fiz assim, ó. Ariclenes... Gente, eu lembro como se fosse hoje. Ariclenes Martins. Maravilhoso, não vou esquecer. Peguei as minhas coisas, abri a porta. A secretária do andar olhou para mim, com 2 olhos de jabuticaba, e falou assim, querida, você vai atender Lima Duarte. Eu falei, não, amor, é Ariclenes Martins. Ela falou, pois é a mesma pessoa. Eu falei, Jesus me ajuda. Inclusive, essa foi a foto do dia. Essa foto saiu na Caras, Débora, tá? Eu sou chique. Mas este dia foi o dia que eu achei que a minha carreira ia acabar. Óbvio, né? Eu falei, acabou. Amanhã vai estar em todos os WhatsApps, de todos os grupos da Globo. Pior, até porque eu não sabia o que eu ia fazer com o Lima Duarte.
Eu falava, Jesus, Maria, o que esse homem quer comigo? Por que ele marcou essa hora? Como que ele sabe de mim? Por que ele precisa de uma fonoaudióloga? 1000 coisas foram passando na minha cabeça. Eu falava, meu Deus. E eu juro, eu tentava abrir os livros mentais da minha cabeça, né, de fonoaudiologia, para ver se eu achava uma técnica para tratar uma coisa que eu nem sabia o que era ainda, né? E eu falava, meu Deus, me ajuda. E aí eu decidi ficar em silêncio. Falei, eu não vou falar nada, porque se eu falar vai piorar. E eu olhei para ele e falei, Lima, querido, que bom que você está aqui, é um prazer você aqui, né? Jamais podia imaginar. E eu falei, como eu posso te ajudar? E ele falou, quando eu faço isso, eu sinto aquilo. Eram coisas relacionadas à voz. Quando eu vou para o teatro, eu sinto isso com a minha voz. Aí eu falei, consigo ajudar. Mas todas as vezes que eu falo muito, eu acho que a minha voz fica desse jeito. Eu falei, opa, consigo ajudar aqui também. Enfim, passou o sufoco inicial do primeiro atendimento, a gente ficou em atendimento durante algum tempo, e eu sempre me questionava, por que é que ele me procurou? Eu tinha acabado de chegar em São Paulo, eu não tinha nem nome ainda. Depois dele, o mundo se abriu. Mas eu não tinha nome. E eu falava, não é sobre mim. Ele me ensinou, obviamente, ele me ensinou muitas coisas. Certamente mais do que eu. Certamente eu não fui a última fonoaudióloga dele. Muito menos a primeira. Mas uma das coisas que ele me ensinou, que ficou na minha mente, e que eu vou falar algumas vezes, foi isso. Não se contente com o suficiente. Você pode mais. Lima Duarte não tem 20 anos. Nem está começando na Globo agora. Muito menos precisa melhorar a oratória e a voz para fazer a próxima novela. Mas ele não estava suficiente. Ele não estava contente com o que ele tinha. Ele não estava satisfeito com o que ele tinha. Esse foi um grande aprendizado. Se até Lima Duarte não se contenta, quem coisa. Outra coisa que ele me que eu nem slide tem, mas vou contar aqui para vocês, foi: não compare o seu palco com o meu bastidor. Às vezes tem muita gente aqui que tem pânico de falar em público. Pelo amor de Deus, eu não consigo subir nesse palco, eu não consigo fazer o story, eu não consigo fazer o Reels. Nem me pede, TikTok nem me fala. Pelo amor de Deus. Às vezes, você se compara comigo, compara com ela, que acabou de dar um show aqui. Compara com você. Lima Duarte e seus grandes ensinamentos. Óbvio, né? Eu falo que para você crescer profissionalmente, você tem que estar junto com o mercado. O mercado hoje, e eu estou falando da medicina, né? A medicina hoje piscou. Putz, apareceu 1000 coisas novas, 1000 técnicas novas, 1000 práticas, 1000 artigos, 1000 direcionamentos. E você tem que estar ligado. Porque você fica... não dá para tirar um ano sabático mais, né? Se você tira um ano sabático, você tem que fazer outra faculdade agora. Porque senão você perde muita coisa. Ué, agora que eu estou falando que eu vi que eu não vou poder tirar, né? Mas tudo bem. Porque senão você perde. A medicina muda. É muito engraçado, porque, falando nisso, eu tenho um problema de saúde na minha família muito perto de mim. E eu lembro que eu falei com a mãe da menina, assim, da minha família, eu falei, não fique preocupada. Até ela engravidar, são 30 anos. Gente, se a gente tem a tecnologia, não se preocupa. É muito isso. Vai ter solução, né? Para você crescer profissionalmente, você precisa acompanhar o mercado, é inegável, todo mundo sabe disso. Só que a gente está aqui, não é para ser o melhor do Instagram. Não é para ter mais seguidores do que todo mundo junto. Não é para bater 28 milhões de visualizações no primeiro vídeo. Não é para ser campeão. Alguém aqui conhece Hotmart como plataforma de infoproduto? Não é para ganhar o capacete do Wendel Carvalho, que vendeu, né? Vendeu 250 milhões de comissionamento da Hotmart. A gente não, nem se a gente quisesse, né? A gente não está aqui todos lutando contra o Wendel, né? Vamos passar o Wendel. Não. Nesse mercado, vocês estão rindo, mas é isso mesmo, tá? No seu negócio, no seu nicho, é você contra você. Não é a gente, não somos todos nós de mãos dadas contra o Wendel Carvalho, entende? Para tentar tirar o capacete da mão dele. É a gente, com a gente. Se a gente não acordar de manhã, não focar na saúde, não entender como é que o mercado está indo, não vai para frente. Não vai para frente. Logo depois de Lima Duarte, logo depois não, foi tudo junto embolado.
Quando eu vim para São Paulo, de fato, este mercado se abriu para mim, da oratória, da comunicação, da fonoaudiologia e da voz profissional. Eu tenho um currículo que eu tenho muita alegria de dividir com vocês, porque hoje eu consigo falar que eu trabalhei nas melhores e maiores empresas de comunicação do mundo. Eu tenho um único carimbo na minha carteira de trabalho, porque, obviamente, sou profissional liberal, mas ele é do Google, do YouTube. Eu fui fonoaudióloga do YouTube durante muitos anos. E dentro do YouTube eu atendia grandes nomes. O Whindersson Nunes, Cossielo, Vitube. Por quê? Pessoas muito grandes da oratória precisavam alcançar ainda, isso em 2016, tá? Precisava alcançar ainda mais gente. Então, o meu atendimento, a minha mentoria só era liberada para eles depois que eles passassem 500 mil inscritos. Olha que loucura. Você vê 500 mil hoje não é nada, né? A gente pegou 500 mil que qualquer pessoa tem. Assim, todos nós juntos, né? Porque nem eu tenho YouTube. Aliás, mentira, só o Wendel. E eu comecei a entender ali que o adulto fala para vender. Ele quer vender. Seja a ideia, seja o procedimento, seja nós vamos para qual restaurante hoje à noite, um japonês, ou um mexicano, ou um italiano, eu vou vender para você a minha ideia. Eu preciso vender. O YouTube me abriu grandes portas. Logo depois do YouTube, vieram grandes televisões brasileiras. Eu trabalhei na Record, na Fox Sports, na CNN, na ESPN, muitas televisões. Eu faço pessoas que falam bem, falar melhor ainda. Por quê? Se a Ana Hickman pega lá, eu não lembro agora, só consegui lembrar do Redubio. Se a Sabrina Sato vai falar do Redubio, que é aquele shake que bebe e emagrece, se o poder de persuasão dela for alto, ela vai vender muito. E ela vai ganhar muito. Foi ali que eu comecei a entender que tudo na vida do adulto profissional é um pitch de vendas. Você está sempre querendo vender. E foi ali que eu comecei a entender que todas as vezes que ele falava melhor, todo mundo ganhava. A empresa, ele, a audiência. Logo depois que eu saí desse ciclo de televisões, e ainda nem saí até hoje, eu fui parar na Empíricos. Alguém conhece? Empíricos é uma casa de investimento aqui em São Paulo. A referência, para mim, é o berço do mercado digital. A Empíricos já vendeu mais de R$ 1 bilhão em infoprodutos. Na época louca da Empíricos, eu chegava lá e eu não perguntava quem está lançando esta semana, eu perguntava quem está lançando hoje. E aí eles falavam comigo assim, João está na CPL 3, Betina pitch de vendas, Felipe não sei o que lá. Era loucura, era uma loucura. E foi na Empíricos que eu tive o prazer de conquistar, alcançar, construir, participar de 420 pitches de lançamentos digitais. Eu sei exatamente o que precisa acontecer para a pessoa vender mais no pitch de vendas dela. Foi a partir daí... Vocês lembram da Helena de Guidi? Ela falou da Empíricos ontem também, não falou aqui? Ah, me botaram separado dos meus amigos. Me botaram no sábado. A Helena é copywriter. Copywriter é aquela pessoa que tem a escrita persuasiva. Só que de nada adianta a escrita persuasiva se na hora que a pessoa fala, ela trava. De nada adianta uma escrita persuasiva se eu não tenho uma fala persuasiva. E foi ali na Empíricos que eu comecei a entender que você não precisa ser um copywriter. Você tem que ter um bom texto, você tem que ter um texto persuasivo, mas você precisa se tornar um cop speaker, que o que é? A pessoa que tem a persuasão na fala. Foi aí também que eu comecei a entender que para você se tornar um cop speaker, você precisa dominar 3 pilares. Quais são eles? Eu vou falar de todos eles aqui. Mente, mecanismo e maestria. E este é o primeiro pilar que nós falaremos aqui. Mente. Queridas, queridos, tudo é o que a gente pensa. Tudo. É o que a gente acredita, as suas crenças, os seus valores, está tudo ali. Se você não vence a você primeiro, você não vai vencer o mundo. Se você acha que falar é só para quem tem dom, a gente precisa trabalhar essa mente, porque não é só para quem tem dom. Eu vou contar uma coisa muito pessoal agora. Eu não dirijo.
Alguém aqui não dirige também? Ah lá, só eu, gente. Ah, querida, tamo junto. Eu não dirijo. Eu não dirijo. Só que... O que foi? Não dirige. A cara que o doutor Eduardo não dirige. Só que eu comecei a ficar de saco cheio desse negócio de não dirigir. E eu falava, mas por que é que eu não dirijo, né? Aí eu pensava, com o advento do Uber, eu não preciso dirigir. Dá para escolher agora. Uber Black, Uber não sei o que lá, Uber... Aí eu falava, pronto, acabou. Mas é chique, né? Aí, e, de fato, eu tenho um motorista, o nome dele é Marcelo, e, pasmem, ele é psicólogo. Gente, eu preciso de mais alguma coisa na vida? Quando eu estou chateada, eu só sento no banco da frente. Estou chateada, Marcelo, vamos estar no banco da frente, você não sabe o que aconteceu. Pá, 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 pá. E as crianças vão para a escola com a motorista também. Ou seja, eu não preciso de motorista. Aliás, eu preciso de motorista, eu não preciso dirigir. Mas não estava bom. Não estava. O que o Clima Duarte me ensinou? Não se contente com o suficiente. Até que um dia tentei pegar um Uber. O que aconteceu? Fernando, meu marido, que é ótimo, tá? Eu escrevi, Fernando, olha aqui. Vocês estão vendo a foto desse carro? Vocês estão vendo a sujeira desse carro? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão sentindo o cheiro desse Uber? Nossa. Chega a arrepiar. Esse dia, para mim, foi o chega. Eu falei, chega. E o Fernando falava assim, mas por que você quer dirigir? Para quê? E eu falava, eu não aguento mais. Não aguento mais. Dito e feito. Marquei a autoescola. Nossa senhora, vai ouvir. Marquei a autoescola. Eu falei, pelo amor de Deus, marca. Aí a professora Paula... Eu mandei os meus seguidores no Instagram rezar para Santa Paula. Eu falei, essa mulher precisa ser boa, pelo amor de Deus. Se essa mulher for ruim, ferrou a minha chance de dirigir. E eu falei, beleza, eu vou lá dirigir. E a Paula entrou comigo no carro. E, detalhe, eu tenho carteira, tá? Eu só não tenho prática. Ela entrou comigo no carro, me levou para uma ruazinha mais deserta e falou comigo assim, eu preciso te falar uma coisa. Um negócio muito importante de direção. Eu falei, ai, meu Deus, estou pronta. Ela olhou para mim e falou assim, os carros vão buzinar. Gente, sabe desenho animado quando faz a glória? Ah, foi isso que eu senti. Eu falei, gente, isso é genial. Vocês estão achando besta, mas... Eu falei, gente, isso é genial, isso é genial. Os carros vão buzinar. Aí eu falei, gente, como é que uma frase tão pequena, né? Só que vocês devem estar achando assim, aonde Carolina quer chegar com essa frase que mudou minha vida, né? Isso aqui mudou minha vida. E ela falou, os carros vão buzinar, se eles estiverem lá com raiva, eles vão buzinar, atrasados vão buzinar, se eles querem que você passe rápido, vão buzinar. E eu falei, gente, isso é sensacional. Por quê? Quando a gente precisa vir para o digital, as pessoas vão falar. É isso! As pessoas vão falar, da mesma forma que os carros vão buzinar. O problema é de quem? É do carro que está buzinando, não é nosso. Enquanto você não vencer o medo do julgamento, você não vai conseguir postar seu Reel sossegada, seu TikTok sossegada. Você não consegue. As pessoas vão falar. É assim. Quem aqui nunca virou blogueirinha? Quem aqui usa Instagram de forma profissional? Quem aqui usa Instagram de forma profissional? Quem aqui sabe o que está fazendo? Maravilhoso. É isso. A gente precisa vencer o medo do julgamento. Enquanto não vencer o medo do julgamento, não vai. E outra, médico, ele tem muito problema com os pares. O que é que o meu par vai falar? E não é par de marido, não, tá? É o par do hospital, né? É o par da clínica. Mas o que é que vai falar? Mas e aquela pessoa? Mas eu não posso fazer isso. Por quê? E lá no conselho? E lá na sociedade de urologia, né? É isso. O que eu faço? A gente precisa enfrentar. O CRM, nossa, CRM. Gente, CRM tem tanta coisa mais séria para olhar. Não estou falando que isso aqui não é, não. Mas entende? Eu lembro que na época do Fernando, quando o Fernando também decidiu entrar para o digital, teve o caso daquela médica que dançou no centro cirúrgico com um pedaço de gordura. Vocês lembram desse caso? E eu olhava e falava, é isso aqui que o CRM tem que olhar, Fernando. Ele não está preocupado, você está falando de ejaculação precoce, ele é ouro, né? Eu falei, fala. Aí, as pessoas vão falar. O carro do CRM não buzinando para a gente está maravilhoso, né? É isso. As pessoas vão falar e a gente precisa se acostumar com as pessoas falando. Da mesma forma com que todo mundo dessa sala acostuma com buzinada no trânsito, e eu estou me acostumando também, tá? Porque agora estou ficando chique. É isso. Primeiro, as pessoas compram você, depois o que você vende. Eu tenho certeza absoluta, se a Flávia chegar aqui agora e falar assim, eu tenho um comunicado, eu não vou mais
fazer esse negócio aqui de educação, eu vou vender lenço umedecido. O que a gente faz? A gente compra, porque a gente confia na Flávia. A gente sabe quem ela é. Vocês conhecem Betina? Betina, Wendel, Ícaro, essa galera digital, vocês conhecem? Maravilhoso. Todos eles são os meus clientes, tá? Porque foi essa fatia de mercado que eu consegui. Eu atendo Leila Ama, Betina, Sabrina, Wendel, Ícaro, enfim, não dá nem mais para lembrar, Misha, 1000 pessoas. Por quê? Porque eles entenderam que, na hora que eles falarem melhor, eles vão vender mais. E eles vão vender um unicórnio, se for preciso. Porque é a palavra deles. No momento que vocês se posicionarem com convicção, sabendo o que vocês vão falar, vocês vão vender. Esse é o ponto. Enquanto vocês não falarem, vocês não vão vender. Precisa falar para vender. Não dá para ficar escondido atrás da mesa mais. Ponto. Essa frase eu gosto muito dela. A venda não é sobre o produto, a venda é sobre você. Precisa falar para vender. Sucesso é uma decisão. Por quê? Eu não decidi que eu ia ter 150 mil seguidores no Instagram. Ia ter uma empresa milionária, ia atender os... Não decidi. Fui na padaria e fui, né, andando lá e... 150 mil seguidores aqui. Não, foi uma construção. Eu lembro do dia que eu estava com o Murilo, eu tenho um filho de 4 anos. Eu estava com o Murilo no colo, ele devia ter 6 meses, e eu olhei para o Fernando, eu falei, Fernando, não me deixa desistir desse Instagram. Isso tem 3 anos e meio. E ele não deixou. Tudo bem que tem hora que ele quer me matar, mas tá, tudo bem. Acho que isso é comum nos casamentos, né? Mas tá ótimo. É isso. Sucesso é uma decisão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu já adianto que todas as respostas estarão certas, mas eu só quero ouvir a opinião de vocês. O que é? O que é decisão para vocês? O que é decisão? Me fala, o que vocês acham que é decisão? Tomar de ação, tomar partido, o que mais? O que mais? Última. Posicionamento, maravilhoso. Está tudo certo. Eu falei, né? Palavra, cumprir a palavra. Decisão é exatamente tudo que vocês falaram. Só que o conceito está incompleto. E é exatamente porque o conceito está incompleto que a gente decide. Que a gente não é decide, que a gente desiste no meio da decisão. Tipo, eu decidi ser fitness. Mas hoje não, né? Não, eu decidi, não, mas hoje também não. O que é decisão? Decisão é cisão. E a palavra, ela vem do cortar. Quando eu vim para São Paulo, infelizmente, eu tive que tirar Paris da minha lista de desejos. Eu tirei Paris. Tirei Rio de Janeiro, tirei várias palavras. Quando eu casei com o Fernando, eu tirei todos os homens da minha lista. Não tem mais, querido. Eu decidi. Você precisa decidir. Quando a gente emagrece, a gente tira o quê? Açúcar. O sucesso é uma decisão. Você tem que tirar outras coisas. Tem que tirar outras coisas. Porque é só aí que vai dar certo. Uma decisão muda tudo. E todas as vezes que a sua comunicação muda, tudo muda. Você não vai ter um baita sucesso sendo e se comunicando desta forma em que você se comunica hoje. Você precisa ter outras habilidades de comunicação. Eu vou trazer aqui agora o segundo pilar. Aqui eu começo a entregar bastante conteúdo, que é o pilar do mecanismo. Lembra que eu falei que era mente, mecanismo e maestria? Pois é, mecanismo. Aqui é tudo muito pautado na fonoaudiologia. O que é o mecanismo? É o que faz a engrenagem do corpo, né? Falar e girar. Como é que você tem um corpo convicto? Primeiro, eu vou mostrar para vocês como é que se constrói uma comunicação de autoridade. Primeiro ponto, confusão atrapalha a conversão. Todas as vezes que vocês ficam confusos falando, a sua audiência não vai comprar de você. Todas as vezes que eu usar a palavra audiência, eu também estou falando de cliente, porque a audiência é quem te ouve. Todos os dias, às 20h, eu tenho a minha principal audiência, que são os meus 2 filhos, para contar história. Se eu perco um ali, já perdi tudo. É um brigando com o outro. Todas as vezes que eu sou confusa na minha fala, o meu cliente não compra. O meu cliente compra de mim por 4 motivos. Primeiro, ele precisa me conhecer. Não tem como eu comprar de você sem te conhecer. Impossível. Eu falo, beleza, quanto é?
Não tem. Segundo, eu preciso gostar de você. Primeiro eu te conheço, depois eu gosto de você. Terceiro ponto. Que foi? Ah, chique isso, hein, gente? Então eu vou conversando, não vou gastar. Pausa no cronômetro para 5 minutos, mas pode seguir. É maravilhoso. Primeiro, eu preciso te conhecer. Segundo, eu preciso gostar de você. Terceiro, eu preciso confiar em você. Porque o quarto passo, que é a compra, ele só acontece depois que eu te conheço, que eu gosto de você e que eu confio em você. Só depois que eu vou comprar de você. A nossa audiência, o nosso cliente, o paciente que você vai converter no consultório, ele não, nós falamos dessa pesquisa, ele não vai converter, ele não vai pagar mais para você se ele não confiar em você. Existe um artigo científico que eu posso mandar depois para vocês, que ele não está aqui na palestra, maravilhoso, que conta que pegaram trechos de conversas de 20 médicos, ou seja, todos colegas, tá? Não é uma pesquisa brasileira. 20 médicos pegaram trechos de 1 minuto. Então, tiveram 20 gravações de 1 minuto. Pegaram pessoas aleatórias e falaram aqui, senta aqui, querido, ouve esses áudios aqui para mim. Me fala aqui. Não, peraí, comecei a contar errado. Pegaram 20 trechos de consultas médicas. 10 desses médicos haviam sido processados por erro médico. 10 não haviam sido processados. Embolaram os áudios ali e entregaram para as pessoas na cadeira. Falaram assim, ouve esses áudios. Você consegue chutar para mim quais desses médicos foram processados por erro médico? A pesquisa é exatamente essa. O que aconteceu? 80% de acerto. Por quê? Está tudo na comunicação. Médicos que cometeram erros médicos têm menos empatia ao ouvir, têm menos modulação de fala, explica menos. Olha quanta coisa, tudo voltado para a comunicação. Vou passar para a Flávia, depois ela manda para vocês. É isso. A nossa comunicação revela quem nós somos, o quanto nós estamos seguros na nossa comunicação e o quanto a gente quer transmitir de segurança para a pessoa que nos ouve. Todas as vezes que vocês forem confusos, o seu cliente não vai comprar de você. E essa confusão, ela é uma confusão de ideia. Nossa, quem aqui nunca foi prolixo, né? Talvez tenha gente que seja até hoje, mas tudo bem. Prolixidade é um problema. Corpo confuso, que é aquela pessoa que mexe. Então, eu estou te explicando, mas aí é só um pouco aqui que tira e tira. Aí você fala, gente, então ela mexe demais. E aqui eu tenho uma dicção confusa. Médico não pode, em hipótese nenhuma, porque, para mim, eu tenho uma teoria, mas é minha. Vocês já nasceram com autoridade. Gente, se um médico fala assim, não tem, a gente chegou no restaurante, mas eu não tenho cartão, não é médico, depois paga. É quase isso, gente. Talvez não aconteça aqui em São Paulo, mas no interior acontece. Porque, minha filha do céu, lá na minha cidade, o médico fica devendo. Não é passado, não. O médico já tem autoridade. Sabe o que precisa acontecer? Ele precisa transbordar essa autoridade. O que foi? Oh, que horrível. Precisa transbordar. Médico não pode, em hipótese nenhuma, falar embolado. Gente, é a autoridade máxima da cidade, praticamente. Eu sou médico. Não dá para falar embolado. Segundo, velocidade de fala. E olha, esses 3 grandes inimigos, confusão, velocidade de fala e o próximo, que eu vou contar para vocês qual que é, para mim, são os piores inimigos e são os inimigos que te atrapalham de entrar no digital. Falar mais, de gravar mais. Por quê? Eu tenho vergonha de parecer confuso, mas eu não sei se as pessoas vão me entender, mas eu falo rápido demais. Eu falo devagar demais. Quem é que acha que fala rápido demais? Quem é que acha que fala devagar demais? Não dá. Se a Flávia olha para mim e fala assim, acaba em 3 minutos, porque eu tenho que sair. Eu tenho 2 opções. Ou eu faço uma curadoria do meu conteúdo, ou eu vou, com perdão da palavra, vomitar todo o conteúdo que eu tenho em vocês. E eu não vou fazer isso. Jamais. O nosso cérebro, ele decodifica 220 palavras por minuto.
Eu consigo falar muito mais rápido do que isso. Os meus narradores de futebol, na época que eu trabalhava na Fox Sports, falam muito mais rápido do que isso. Mas não é por isso que fala embolado. E não é porque você fala rápido que eu vou decodificar mais rápido ainda. Lembra o seguinte, a audiência do Instagram e o seu cliente é igual ao marido. Tem que repetir 200 vezes. A marido é assim. Tem que repetir 200 vezes para entender. A audiência também, você vai repetindo, só que tem que repetir na mesma velocidade. Não dá. Da mesma forma que não dá para falar devagar demais. Porque se eu falo devagar demais, eu estou subjugando a inteligência. Eu só falto falar, quer que desenha? Então, tem que estar no ritmo. Não pode ser rápido demais. Fora que rápido demais passa ansiedade, passa desconforto e é horrível. Agora aqui, ó, volume de voz. Para mim, isso pega muito. Alguém aqui tem infoproduto? Débora, levanta a mão, eu sei que você tem. Ah, lá. Ninguém tem infoproduto? Chique, gostei. Então, pega essa que eu vou falar para você. Volume de voz. Eu acredito fortemente que é na dicção que mora a credibilidade. Não existe um bom médico, não existe um bom player digital que fale embolado. Não existe ninguém que tenha autoridade e persuasão que fale embolado. O volume é o quanto você está confortável no que você está falando. Se você fala baixo demais, você passa insegurança. E muitas vezes, as pessoas, quando tem infoproduto, elas falam assim, estão abertas as inscrições para o treinamento XYZ. Quanto é? 1997. 1997. Agora, a gente ri do infoprodutor. Mas, quantas vezes vocês estão falando o valor de procedimento diminuindo o volume? Quanto que é esse Botox? 2.000. Entende? Não me façam explicar isso, tá? Da última vez eu tive que ficar morrendo de vergonha. Falar o preço é igual vaca amarela. Todo mundo conhece vaca amarela? Maravilhoso. É isso. Porque senão o que acontece? Quanto é o Botox? 2.000. Mas dá para dividir. Dá para dividir de 12 vezes. Gente, quanto é? Estou chutando que é 2.000, tá? 2.000. Plena. Espera. Deixa o número assentar na cabeça da pessoa. 2.000, ok, tá tudo bem. Entende? Mais chique ainda. Mais chique ainda. Agora, o que eu faço? 2.000, mas dá para dividir. Dá para passar em 2 cartões. Putz, está implorando para comprar? Isso não dá também. Vamos lá. 3 grandes inimigos. Confusão, velocidade e volume. Alto demais, baixo demais. Eu vou trazer aqui algumas frases muito importantes para você construir a sua fala de autoridade. E a fala de autoridade, ela é construída. Todo lugar é um palco. Todo lugar é um palco. Não existe bastidor. Talvez eu esteja um degrau aqui acima de vocês e um microfone e todo mundo me olhando. Mas no seu Instagram é o seu maior e melhor palco. Você precisa assumir aquele palco do Instagram e assumir o palco da sua cadeira dentro do seu consultório com autoridade. Não dá para aparecer ali de vez em quando e, sabe, e falar como se fosse pequenininha, não dá. Ou você assume o palco, ou você sempre será plateia. E isso eu não quero. Segundo, não se apoie em lugar nenhum. Muitas vezes as pessoas vão gravar e elas vão falar e elas apoiam o corpo inteiro. Olha o cotovelo aqui, ó. Ai, gente, ó. Isso aqui é apoiado. Isso aqui é horroroso. Isso aqui também, ó. Jamais, todas as vezes que vocês estiverem numa situação de entrevista, de falar, nunca apoie aqui, ó, as costas no encosto da cadeira. Isso aqui é sofá de casa. Isso aqui é sofá de casa. Olha que desleixo. Você vai ficar assim, ó, elegante. Tá doendo, tá? É isso, querido. Essa é a vida adulta. Tá doendo, tá? É isso aí. Não tem jeito. Por quê? Se você se apoia no quadril, olha que coisa horrorosa. Apoia para falar? Não. Você vai se apoiar em você. Falar gasta energia. Eu não vou sair daqui cansada. Não vou sair exausta. Mas vou sair cansada. Vocês não podem fazer uma live e não sair cansados. O que eu falo precisa transbordar para vocês.
Não dá para ser, não vou mais, né? Não quero mais. Ó, estava duplicado. Ocupe fisicamente um lugar de autoridade. Esse eu gosto muito. Muitas pessoas podem vir aqui, eu vou usar o palco como referência, e falar muito perto da parede. Mas olha como eu estou acuada aqui perto da parede. No momento que eu venho aqui na frente, eu olho para vocês, é outro lugar de autoridade. Eu podia descer, mas a gente está relativamente muito próximo aqui. Eu quero que vocês tomem muito cuidado com o Instagram de vocês. Todas as vezes que vocês aparecem, eu não quero ver o teto do consultório. Porque, às vezes, vocês aparecem tão... É metade do vídeo cabeça e a outra metade teto. Quer aparecer? Aparece bonita. Põe o rosto ali, ó. Já que eu estou gravando, já que é desconfortável, já que não é uma atividade que eu ainda tenho 100% de habilidade conquistada, que eu faça que mais pessoas me vejam. Sua conversão está fraca porque a sua oferta está fofa. Quanto que é o Botox? Vou falar do Botox, gente. Quanto que é? Ai, Botox é maravilhoso. Maravilhoso o Botox. Nossa, precisa fazer uma vez por ano, né? Mentira, não é. Precisa fazer uma vez por ano. Nossa, a pele fica tão boa, a qualidade da pele. Mas quanto que é? Ah, conversa com a secretária. Não, vocês precisam começar a aprender a falar o valor das coisas. Sua conversão está fraca porque a oferta está fofa. Ah, um botoxinho. Vem fazer uma consultinha. Tira diminutivo da boca de vocês. Ai, Carol, tem um filho pequeno. Coitado da criança. Porque ele está construindo a linguagem. E a gente já está lá. Mamadeirinha, mesinha, colherzinha, mamãozinho. Não, é mamão. Você quer que a criança sente para almoçar? Não é almocinho, é senta aqui e vamos almoçar. É completamente diferente. E aqui eu trago o que é muito da comunicação menininha e da comunicação mulherão. A comunicação menininha é essa comunicação frágil, delicada, cheia de modulações de voz. E muitas vezes tem até um pescoço, assim, ó, porque o pescoço é arma da sedução, né? Do vampiro que vem e morde. Ai, olha. E é uma sensação que eu quero te convencer pela sedução e não pelo resultado. Porque o resultado, ele é resultado. Ele é, ó, alinhado. Então, tira essa comunicação menininha e coloca essa comunicação mulherão. Quando eu fui apresentada aqui, ele falou sobre o silêncio, né? E eu falo que batom vermelho e silêncio não é qualquer mulher que sustenta. É difícil sustentar o silêncio, é difícil sustentar o batom vermelho, e a gente precisa aprender. Apatia não vende. Não demonstrar emoção é fraqueza. Se eu chego aqui e falo uma história que me emociona, né, primeiro a sociedade já fala que menino não pode chorar. Porque até homem não chora. Quando a gente vem para o digital, se blinda atrás do conteúdo, né? Ah, porque eu tenho um Instagram médico, que mais parece um compêndio de medicina. Isso não pode acontecer. Você precisa transmitir o mínimo de emoção. Eu estou feliz, eu estou triste. Por quê? Não demonstrar emoção no digital é fraqueza. Eu preciso transbordar a minha emoção para que ela chegue até você. E a câmera, ela tira um pouco disso. Seu Instagram não pode ser um livro médico. Não pode. E muitas vezes é, tá? Tenho certeza que se eu entrar aqui, metade é. O que acontece é um livro médico? Aí o paciente está lá. Ah, eu estou com uma manchinha na pele. Ah, eu vou lá naquela doutora ótima. Ah, aqui, ó, tá aqui. Não, não é nada. Ou então, eu tenho que ir no médico. Tá, beleza, beijo, tchau. Agora, se eu chego nesse Instagram e eu tenho como... Cadê ela? Saiu. Como ela disse, se ele gosta de arquitetura, nossa, eu vi aqui que essa manchinha eu tenho que procurar, mas olha que bonito esse quadro. Nossa, mas olha essa mesa, que bonita. Nossa, mas ele gosta disso? Que legal. E eu fico pela pessoa. Eu fico pela pessoa. O conteúdo é importante, mas eu fico pela pessoa. Isso é importante. Maestria. Lembra que eu falei que era mente, mecanismo e maestria? Aqui no maestria, eu quero que vocês tenham horas de voo. Muitas, muitas, muitas horas de voo. Eu estou há 49 dias de uma viagem muito importante com as crianças, com a família, enfim. Eu estou indo para a Disney. Todo mundo, muita gente que já deve ter ido, obviamente. Mas eu estou indo para a Disney rica, né? Depois do digital, depois... é outra história, entende? Porque eu falei, o que é que o Mickey pode me vender, que eu não estou sabendo ainda, né? Eu falei, Mickey, o que você tem para me vender? Então, tem espumante? Quero. Estou querendo tudo.
Se eu entro nesse avião, é sério, o Fernando já desistiu de mim. Ele falou, precisa de tudo? Eu falei, não precisa de nada, mas eu quero, entende? É isso. O que é a maestria? Se eu entrar nesse avião com as crianças daqui 49 dias, e o piloto falar assim, queridos, quero comemorar com vocês uma vitória. Esse é meu 5º voo internacional. Eu vou falar, aonde é a porta de saída? Me deixa sair daqui. É completamente diferente se ele fala assim, eu quero comemorar com vocês uma vitória muito grande, eu sou o piloto que mais voei para Orlando na vida da empresa. Aí você fala, beleza, me dá um negocinho, tapa o olho que eu vou dormir a viagem inteira. O seu cliente percebe quando você está desconfortável e quando você não tem horas de voo. Ele percebe na hora que você fala isso no vídeo. Muitas pessoas, elas têm dificuldade para beber água no vídeo, né, fazendo live. As pessoas não sabem beber água fazendo live. E ela fala assim, então, estou explicando aqui, vou beber água. E rapidinho, rapidinho. Na vida real, não é assim. Se eu estou na pizzaria com você, eu falo, não, mas não é. É por aquele lado, e com o copo na mão. As pessoas não são naturais no vídeo, elas não têm espontaneidade, elas não têm naturalidade, e é isso que faz o paciente ficar com você. Porque se ele fica com você, ele traz o pai para ver a pinta. No caso do meu marido, é o contrário. No caso do meu marido, mas ele traz, e fica. Ele fica. Nossa, os pacientes do Fernando levam chocolate para a Carol, entende? Porque é um relacionamento. As pessoas querem relacionamentos. Carol, que histórias eu vou contar no digital? Não é a história da tua vida. Não é a história do seu parto, que você quase morreu, e no dia do seu casamento, que o padre... Não, não é. É aquela história pequena. Eu fui dar uma palestra na Lapidário e hoje encontrei uma cliente maravilhosa. Ela estava linda, ela estava falando tão bem. Olha como é que o tempo e a maestria são bons. É essa história. São as pequenas histórias. As pessoas querem saber quem você é. Valores, crenças, ações, emoções. E o que vocês estão fazendo? Escondendo atrás do conteúdo. Muitas vezes o conteúdo ele é uma cortina que impede que seu cliente te veja e te acesse. Esse próximo slide, a House veio falar comigo que você estava certo ou não. Mas ele está. Ele é um slide muito difícil. Então, tem hora que eu pulo, tem hora que eu acho que é erro da House. Errou. Mas eu vou contar essa história aqui. Eu não sou brasileira, eu sou espanhola. E eu morei em Madrid 3 anos da minha vida. Eu, minha mãe e meu pai. Meu pai faleceu de câncer. E a minha mãe, obviamente, sozinha, ela falou assim, preciso levar eles 2 para o Brasil, porque eu quero que ele morra no Brasil, porque minha família está lá. Né? Só que ela também decidiu que ela não poderia me trazer e trazer o meu pai no mesmo voo. Ela decidiu me trazer primeiro e depois trazer o meu pai. Ok, está tudo certo, é o melhor que ela podia fazer. Ela me trouxe, pegou o avião de volta, voltou para a Espanha e trouxe o meu pai tempos depois. Não sei quanto tempo foi. Mas eu sei que é uma doença cruel e que essa doença estava muito avançada. Quando meu pai chegou no Brasil, ainda no aeroporto, no dia 24 de dezembro, ele olhou para mim e falou assim, filha, me dá um abraço. Eu olhei para ele e falei, não, você não é meu pai. Eu não reconheci aquela pessoa debilitada pela doença, que era meu pai, e eu neguei um abraço. Aquele foi o último dia que eu vi meu pai na minha vida. Eu nunca mais pude dar um abraço. É óbvio que hoje eu falo isso chorando pouco, depois de muitos anos de terapia. Mas por que é que eu escolhi fazer fonoaudiologia, né? Por que é que eu escolhi ensinar as pessoas a falar? Porque eu sei que na hora que você fala, você tem o poder de transformar a sua vida. Eu não quero que palavras saiam da boca de vocês para ferir o outro. Eu quero que palavras saiam para edificar, para construir a sua própria vida. Eu sei que se vocês não falarem, vocês não vão vender. Se você não falar, você não vai vender. Se você não ofertar, você não vai vender. E eu quero que você consiga transformar a sua vida e a vida do seu cliente através da sua comunicação. Queridos, a venda nunca foi, nem nunca vai ser sobre o produto. A venda é sobre vocês.
Muitíssimo obrigada!